Olá, jovens padawans, bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo. Então, vamos falar de jogos que marcaram nossas vidas. Jogos eletrônicos, videogames. Não tem como não ter algum jogo, né, que não marcou a vida de alguém. Até quem não é viciado em videogame teve algum jogo. Super Mario, que gostava de jogar, que marcou a sua vida. Então, vamos fazer uma lista? Vamos. Começando em qual? Atari, né? Então, Atari, o meu preferido era Sequest. Sequest eu jogava bastante no Atari, mas o que eu mais gostava é que eu chamava de Pega Ladrão, porque o nome em inglês para uma criança que nunca tinha tido contato com inglês era terrível, né? Era Keystone Keepers. É o do ou shopping? Keepers. É, da escada rolante. Né? Então, Era o Pega Ladrão. eu chamava o Sequest de Submarino. Era o jogo do Submarino. O outro também que eu gostava muito de jogar era o Enduro, né? Então, eu nunca gostei muito do Enduro. gostava. Eu nunca gostei muito de jogo de corrida de carro, na realidade. Então, eu realmente jogava muito Sequest. Esse aí eu não tinha. River Raid. É, o do avião. Eu também não tinha. Pô, River Raid era muito bom. Eu também não tinha. Dos que eu tinha, o que eu mais jogava era o Sequest, sem sombra de dúvida, Pac-Man e o jogo de damas. Eu gostava de jogar. E Nerd, né? não, e era engraçado que o jogo de damas era a estratégia do videogame, que quando era a vez do videogame jogar, ele apagava a tela. E aí tu desmemorizava as peças que estavam no tabuleiro. Então tu não conseguia ficar pensando enquanto naquele time. E era um time ele longo. podia roubar também. Não né? era instantâneo. Não era instantâneo que nem é hoje em dia. Ele apagava a tela e ficava uns segundos pensando na jogada dele. Era muito louco. Mas acho que o que eu mais joguei de todos é porque pra quem não lembra, as fitas do Atari tinham uns chaveadores, né? Pra te trocar os jogos. E era um inferno. Mas aquilo era original ou era pirateado? Não, eu acho que era, porque na realidade era uma combinação de binário, entendeu? Tipo, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Aí ficava o jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4 com combinação de 0 e 1. Eu lembro que eu tinha uma fita com muitos jogos, só que era impossível tu memorizar a combinação. Então, normalmente tu sabia que de 1 ou 2 jogos e tu jogava sempre os mesmos. Na prática é isso que eu fazia. Eu me lembro de ter várias fitas do Atari. Eu me lembro de ter River Raid, o Pega Ladrão e o Enduro. Então, eu tinha o Enduro, mas eu nunca gostei muito. Mas realmente era... Pitfall! Pitfall! Bah! Esse eu jogava bastante também. Passava raiva naquele jogo. E eu sempre achei que aquele escorpião que tem lá embaixo era uma cabeça de caveira. Aquele escorpião bizarro. Eu sempre achei que era uma caveira caminhando. Por quê? Porque parece uma caveira. Sempre achei que era. Tá até aparecendo aí no vídeo ali, pra quem quiser achar que é uma caveira. Porque eu sempre achei que era uma caveira de lado. Assim. Só o crânio, sabe? É que tu é muito dark. Vai ver, mas eu sempre achei que era. Não. E tinha um outro jogo bizarro que eu tinha, eu não lembro o nome, que eram uns sapos que tu tinha que comer os insetos. Frogger? Não. Frogger era pra atravessar o sapo, pra atravessar a rua. Era pra atravessar a rua, sim. Esse eu também jogava, mas não. Mas eu tinha um de uns sapos que tinha que comer os insetos. Então tinha 2 folhas, aí eu tinha que pular de uma folha pra outra e catar o inseto e não podia cair na água. Esse eu não conheço. Era um dos que eu jogava também. Porque eu gostava? Não, porque eu sabia a combinação lá das chavezinhas da fita. Então... Eu acho que isso aí era fita pirata, não era fita original. Mas é o que eu conseguia jogar. Imagina o desenvolvedor vendendo. Não, vamos vender essa fita aqui com 50 jogos, né? E aí pelo preço de uma. Avançando uma geração, 8 bits. Nintendinho. Sim. Nintendinho Super Mario, né? Super Mario Super Mario. que, sei lá, concretizou o mundo dos jogos, eu acho que foi o Super Mario. Que eu jogava. Eu lembro que nessa época eu alugava a fita pra jogar no Nintendinho. Tinha umas locadoras, eu lembro de alugar. Sim. E eu lembro que eu tinha o Super Mario, um de corrida lá, que eu também não gostava. E eu alugava o jogo da Tartaruga Ninja. Eu não lembro o nome, mas eu gostava muito do jogo da Tartaruga Ninja. Muito mesmo. E tu sabe, o Super Mario de Nintendinho, eu tenho uma memória, uma imagem muito gravada na minha memória, que o Super Mario de Nintendinho, eu não me lembro agora se a minha prima tinha um Nintendinho. Eu acho que tinha, porque eu me lembro de jogar na casa dela. E eu me lembro da minha avó fazendo pavê de chocolate
enquanto... Tu é normal, né? Vamos combinar. A bolacha fica mole. Mas aí que tá bom, mas voltando. E eu me lembro assim, ó, isso ficou gravado porque enquanto eu jogava Super Mario, eu tava comendo pavê da minha avó. Isso, não sei, é coisas das nossas cabeças, assim, como Associações. Associações. E até hoje, quando eu jogo em algum emulador, alguma coisa, me vem aquela cena nítida, eu na casa da minha prima lá, jogando Super Mario, eu e ela comendo pavê de chocolate que a avó tinha feito. Até se a minha prima Aninha tá vendo isso, ela deve se lembrar, ou não, né? Mas eu acho que deve se lembrar. Eu lembro do momento de alugar fita na sexta-feira, que só devolvia na segunda. Sim. E era uma sensação muito legal, porque tu podia experimentar o jogo uns minutinhos ali na locadora. Dependia de locadora, né? Na que eu ia, podia. E... era muito empolgante, porque tu queria escolher aquele jogo que tu gosta um monte, né? E tu queria voltar a jogar, mas tu também queria testar os novos. Mas ao mesmo tempo, se tu ficasse pedindo pra testar muito jogo, o atendente ficava com uma cara feia. Então tu tinha que ali otimizar aquele momento pra conseguir testar o máximo de jogo possível. Imagina o atendente de boa, assim, uma criança chata. Não, agora eu quero jogar Super Mario. Não, agora eu quero jogar tal coisa. Um monte de criança, imagina. Porque eu lembro que na locadora tinha Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo e outros videogames, que eu não sei quais eram. Tem uns diferentão, né? Uhum. Master System, talvez, antes do Sega, né? Do Mega Drive tinha o de 8 bits da Sega, não lembro o nome, que era aquele preto com vermelho em cima. Mas enfim, e sempre era um momento glorioso, assim, aquela sexta-feira, final de tarde, alugar os jogos. Tá, mais algum jogo na geração 8 bits? Não, já foi uma geração que eu tava parando de jogar, na verdade. Não parando de jogar videogame, parando de jogar no console. Porque aí eu comecei a jogar no computador. Foi o último videogame que eu tive, foi o Nintendo. Temos que fazer uma menção honrosa pro Duck Hunt. Sim, né? Graças a ele nós temos a fonte do nosso canal. Afinal, é o jogo do Nintendinho. Nunca joguei. Jogar com aquela pistola. Nunca jogou? Nunca joguei. Eu não era rico, eu não tinha pistola pra jogar. Eu também não tinha pistola, mas... Como é que tu jogava? Na casa dos meus primos tinha... Era engraçado, porque era o mesmo videogame. O meu videogame veio com um joystick padrão e veio um joypad imitando o da Sega. Né? E o dele veio o joystick padrão e a pistola. Tipo, era kits, né? Sim. Tipo, tu comprou coisas que o pai não sabe o que o filho quer e ele compra a caixa que tá na frente. Exatamente. E aí o deles tinha... mas a vantagem é que eu podia jogar de dupla, porque eu tinha 2 controles. E ele só tinha um. E, enfim. E o Duck Hunt era interessante que quando tu não caçava o patinho, o cachorro ria de ti. Com aquelas pistolas, sabe? Aham. Pra quem não sabe como funciona aquelas pistolas... É interessante. É a TV que funciona. Na realidade, a TV apaga um flash e só o pixel onde tá o alvo que fica aceso. E a pistola, na verdade, ela tem um sensor de luz. Aí ela pega aquele feixe de luz entrando. Eu nem sei se funcionaria na TV LCD, porque não tem emissão de elétrons, não tem que nem tem as de tubo, né? Mas era assim que funcionava. A pistola, na verdade, ela era um receptor. Tu vê, né? Uma coisa assim dos anos 80, 90. Quem fazia o acerto ou não era a TV, não a pistola. O jogo que me marcou do Nintendinho foi Mega Man. Mega Man 1. Não, nunca joguei Mega Man. E olha assim, ó, com, sei lá, 8, 9 anos eu jogava muito melhor que eu jogo hoje. Que hoje eu pego o Mega Man do Nintendinho, eu não passo nem da primeira fase. Porra, que jogo difícil. Nunca joguei Mega Man. Tem vídeos, assim, meu pai me filmando. Eu tava ali jogando a fase do Homem de Fogo lá, do Mega Man. Mega Man é muito legal, mas é difícil. O meu jogo preferido do Nintendinho era o Super Mario, né? Super Mario Bros, o clássico do Nintendinho. E eu tinha um jogo do Tom e Jerry. Não, Tom e Jerry eu jogava pra Super Nintendo. Que era um gráfico incrível pro Nintendinho. E ele tinha uma coisa que eu adorava, porque na época já tinha o Super Nintendo. E o Super Mario do Super Nintendo ia e vinha. O cenário voltava. O do Nintendinho não. E o Tom e Jerry do Nintendinho voltava. Eu achava aquilo máximo. Porque o meu Super Mario não voltava. Então eu era muito feliz por causa disso. Porque eu podia ir e vir. É verdade, né? O jogo de Super Mario do Nintendinho... Não voltava. 16 bits. 16 bits a gente entra já no Super Nintendo. Aí eu já não tinha o videogame. O Super Nintendo eu tive, foi o videogame que eu mais fiquei, eu acho. Tempo, acho que foi o Super Nintendo.
Não, e o meu problema do Super Nintendo naquela época é que a minha fita do Super Mario não salvava. Então se eu quisesse encerrar o jogo, eu tinha que encerrar do zero toda vez que eu quisesse encerrar. E era assim, ó, deixa o videogame ligado. Eu lembro até hoje, eu fui na casa de um amigo meu, levei o videogame, tá, vamos encerrar o Super Mario? Vamos. A gente começou tipo um sábado de manhã, aí passamos o sábado inteiro jogando, fomos dormir o videogame ligado, torcendo para que não acabasse a energia, e aí no domingo a gente continuou onde a gente parou. Que era um horror. Por que as fitas não gravavam? Porque não tinha pilha. Mas tinha uma pilha na fita? As fitas do Super Nintendo tinham pilha. Olha só, não tinha a menor ideia disso. É. Eu nunca tive o Super Nintendo. Mas não era toda a fita do Super Nintendo que tinha bateria. Eu realmente não lembro disso. Assim, ó, o jogo do Super Nintendo, como eu falei, eu não tinha o videogame, mas eventualmente tu alugava, tu podia alugar o videogame pra passar o final de semana, né? Ou tu ia na casa de alguém e a pessoa tinha. Os que eu mais gostei, não os que eu mais joguei, porque como eu falei eu não jogava muito, era Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Eu jogava bastante. Eu jogava com meu primo. E eu sempre fui muito ruim em Street Fighter, esse jogo de luta. Eu era ruim em Mortal Kombat também. Eu sou ruim em qualquer jogo de luta. Mas né? eu achava o Mortal Kombat mais legal que o Street Fighter. Tá? Mas eu era ruim nos dois. E Donkey Kong, aquele Country qualquer coisa. Donkey Kong 2. Que tem aquele gráfico top. Que é o 2? Que é tipo 3D, né? Tem uns reflexos. É o 2. Aquele gráfico me deixou muito marcado, assim. Bah, que legal. Mas eu não tinha, eu jogava eventualmente na casa de alguém. Mas Super Nintendo, assim, marcante mesmo foi o Super Mario e Rock'n'Roll Racing. Nossa, é assim, ó. Então, Rock'n'Roll Racing pra mim é um gostava das músicas? Sim. Gostava do jogo? Não. Era horrível fazer a volta. Mas só tinha que te acostumar. Era uma merda. Não era uma merda nada. Era pra pseudo 3D bosta. Não, tu tinha que usar massa cinzenta, tu não conseguia era usar muito por causa ruim, disso. era muito ruim. Não era ruim nada. Porque era jogo. Tipo, conforme era aquela merda daquela pista em pé, né? E aí, tipo, o lado que tu dobrava pra direita mudava conforme o lado que o carro. Era ridículo, cara, era ridículo. Que jogo ridículo. Jogo bom, era um jogo bom. Só fez fama por causa das músicas. Isso provavelmente. Ninguém ia gostar daquela merda daquele jogo se não fosse as músicas. Não era nem pra ter feito aquele jogo. Rock'n'Roll Racing é da mesma empresa do World of Warcraft. É da Blizzard. Só com outro nome. Mas é da mesma empresa. É Interplay, se eu não me engano. Quem diria? É da mesma empresa. Teve um outro jogo do Super Nintendo que eu gostava muito, mas é claro, eu sou fã da franquia desde o Super Nintendo. SimCity. Cara, eu jogava SimCity no controle, no Super Nintendo e achava o máximo aquilo. Nunca joguei SimCity. Muito menos Super Nintendo. Nem no computador eu joguei. Os gráficos, assim, ó, hoje em dia tu pega o jogo de SimCity pro Super Nintendo, tu chora. Porque os gráficos são ridículos. Mas eu me lembro de alugar, porque eu nunca tive a fita do SimCity. Eu ia lá na sexta-feira, ninguém gostava do jogo, né? Então ela tava sempre lá, a fita. Eu alugava. Cara, eu adorava ficar construindo as cidades, e aí tu tinha que botar lá o poste de luz pra fazer, e aí, aqui vai ficar as casas, aí daqui a pouco começava a brotar aquelas casas, e não era 3D, era uma visão vista de cima, assim, então... eu gosto dessa dinâmica de jogo, que é até um dos problemas do próximo jogo que eu vou falar, que é o meu preferido, porque eu perco mais tempo deixando as coisas bonitinhas no cenário e não me preocupando com o jogo, aí eu sou invadido e morro. Mas eu gosto desse tipo de jogo, mas nunca gostei do SimCity. Eu acho que é porque era no tempo moderno, eu não gosto muito de coisas do tempo moderno. Eu gosto ou futuro ou passado. Talvez seja isso. Mas acho que de Super Nintendo eu encerraria a lista aí. Donkey Kong e Mortal Kombat, porque me marcou. Foi o Street Fighter mais famoso, né? O Street Fighter 2 é sem dúvida o top, né? Então, assim, que mais fez sucesso. Aí a gente não falou do Mega Drive. Eu nunca joguei Mega Drive. Eu jogava Sonic. Novamente eu não tinha o videogame, eu só jogava quando eu ia na casa de alguém. Sonic e um outro que era tipo um jogo de luta livre, meio 3D. Pitfall, acho que era o nome. Não, Pitfall é do Atari. Não lembro, mas era um jogo horroroso. Mas eu lembro de ter jogado no Mega Drive e eu lembro que um dos motivos de eu não gostar muito do Mega Drive era aquele jogo. Porque eu fiquei com uma sensação ruim de que o jogo era uma merda. Mas era aquele jogo que era uma merda, não o videogame. Sim. Então, mas eu fiquei com aquela coisa. Mas Sonic era legal. Nessa época, eu acho que a gente pode abrir um parênteses aqui e fugir dos videogames, porque já foi na época que eu por causa da idade, né? Eu já tava frequentando fliperama.
Nunca tive... Então, muito tempo eu joguei em fliperama. Obviamente eu não jogava Street Fighter, porque tinha o mesmo Street Fighter tinha no fliperama, do Super Nintendo, mas eu jogava Cadillac Dinossauros. É o meu jogo preferido de arcade, porque dava pra jogar com 4 pessoas. Era uma máquina grandona com 4 controles, então podia entrar com os 4 personagens. E era aqueles dias, não sei como é que chama, mas esse tipo de jogo tem um nome. Que tu vai andando na rua, batendo nos inimigos, comendo o frango que cai do lixo, pra recuperar a vida, e aí tu vai, né, tipo... Tinha um jogo dos Power Rangers, inclusive, pro Super Nintendo. É o estilo de jogo, né, sempre vai pra frente, aí tem aquele gol, clássico, né, tu vai andando sempre pro mesmo lado, e aí tem a gangue dos punk, a gangue dos motoqueiros, os gorduchos, é sempre igual, todos, só muda o personagem. Aí tem um golpe especial, soco e chute e um golpe especial, é sempre a mesma coisa. E come o frango que cai do lixo. Mas não era, sempre cai, tu quebrava os latão de lixo, caía frango, maçã, coisa assim. Que eu jogava, e aí tu recuperava a vida. Eu jogava dos Power Rangers, então era energia, era alguma coisa assim. Não é, no Cadillac Dinossauros era frango, um frango inteiro. Cai do lixo, né, então come o frango que cai do lixo. Recupera a vida. Então, foi só o parênteses do fliperama, que aí nessa época eu joguei bastante esse jogo no fliperama. E nunca coloquei final no fliperama. Por quê? Porque no final, no fliperama, quando tu morria, tu tinha que comprar outra ficha. E aí tu tinha que gastar dinheiro, tá? E aí tinha a questão financeira que tu não podia ficar pra sempre colocando final. Quando passou a ter os emuladores pro computador, eu, obviamente, baixei esse jogo, joguei o jogo, e o jogo é bem pequenininho, eu fiquei decepcionado. Não era tão grande assim. Podia ter gasto um pouquinho. Acho que com umas 3 fichinhas a mais eu tinha posto final no jogo. O jogo não era tão difícil assim. Mas, cara, que no emulador tem um continue, né? Sim. Então, avançando, o que vem depois do Super Nintendo? Pra mim acabou. Depois do Super Nintendo eu não joguei mais depois do Super Nintendo entra o Nintendo 64 e o PlayStation 1, né? Mas fora aqueles videogames malucos que ninguém tinha. Dreamcast, 3DO. 3DO eu nem conheço. Aquelas outras... Neo Geo. Tinha um monte de videogame maluco que ninguém tinha. Os principais eram o Nintendo 64 e o PlayStation, né? Na verdade, eu acho que o Neo Geo, o 3DO, era mais da época do Super Nintendo. Porque eu lembro de alugar jogo pro Super Nintendo e ter esses jogos disponíveis. E eu lembro que eles tinham uma caixinha grande, então era mais bonita os encartes, sabe? Mas eu não conheço ninguém que tinha aquele videogame. Ninguém tinha aquele videogame, né? Eles eram já com CD, 3D, eles eram bem... O Felipe tinha o Dreamcast. Ele tinha Dreamcast, eu me lembro de jogar na casa dele. Não, mas o Dreamcast é depois. O Dreamcast era concorrente do Play 1. Sim, mas eu já tô na fase do Play 1. Tu que voltou. O 3DO e o Neo Geo, eles eram tipo assim, eles eram um avanço, acho que eles eram até 32 bits, mas eles foram lançados na época errada. Enquanto ainda tava na febre do 16 bits, eles largaram aqueles videogame caro pra caramba, com um jogo caro pra caramba, tinha um jogo pra cada um só. Né? E aí não vingou. Eu acho que foi um projeto bom lançado num período errado. Porque eu nunca joguei nenhum jogo desses aí. Nunca joguei esse videogame. Mas eu lembro de ir na locadora e achar muito mais legal. Porque as caixas eram grandes. Então o encarte ele era bonitão, os gráficos do jogo. Assim. Eu lembro disso, me chamou a atenção. Tá, mas voltando à geração 32 bits, então. Não, a geração 64 bits. 32/64. O Play 1 não é 32? Não, o Play 1 acho que é 64. Eu não sei. Que era rival do Nintendo 64. Eu não sei. Aí, pra falar a verdade, eu já achei tudo uma merda. Play 1 era 32, então, isso. Então, eu nunca gostei do Play 1. Porque era feio. Eu não acho feio, porra. Eu acho tosco, tá? Não gosto de mídia em CD. Acho uma bosta, tá? O load demorava pra cacete. O load era legal porque na época também eu não sabia inglês. E aí aparecia aquele assim, now loading. E eu dizia, olha aí, tá dizendo que é sem load, olha aí, no loading. Tá dizendo não loading e tá demorando pra carregar, é propaganda enganosa. Eu odiava porque foi a época da pirataria, né? Foi. Tipo, então todo mundo só tinha jogo pirata, ninguém comprava o jogo original. Era uma merda, não funcionava, vinha arranhado. Eu lembro que sempre que eu ia na casa de alguém e a pessoa tinha aquele maldito PlayStation de contar pra jogar, era uma bosta. Pra baixo. Era uma bosta, era uma frustração. Esse não tá pegando, esse... puta, era uma merda. Eu nunca gostei. Felizmente, a partir daí, eu só joguei no computador. Não, eu
foi até interessante. No Nintendo 64 eu jogava do meu primo, jogava quando eu ia na casa dele, jogava Mario 64, óbvio, né? Porque assim, ó, não tem como ter um videogame da Nintendo e tu não ter um jogo do Mario. Mario 64 eu odiei. Sim, no início eu acho que todo mundo, inclusive eu, odiou, porque foi a quebra do Mario 2 bits pra ter do Mario 2D pra 3D. Eu achei uma bosta. Mas hoje em dia já relevo. Pra dizer que eu nunca joguei nenhum jogo do Nintendo 64, eu joguei aquele Rayman, que era aquele bonequinho que as mãos soltas. Aí tu tem que salvar os bichinhos que estão presos nas caixinhas. Aquele eu nunca joguei. E pular dos barril. Não. Tá? Mas como eu só jogava eventual na casa joguei, eu também nunca botei final naquela porra. Só jogava a primeira fase. Nintendo 64, outro que marcou aquele console foi o James Bond de GoldenEye. Cara, que jogo bom. Que jogo horrível. Era muito bom. Dava pra jogar 4 pessoas assim e... Isso era legal nessa geração, que é o que eu gostava no Cadillac Dinossauros, poder jogar com mais pessoas. Eu achava isso muito legal. Isso eu gostava. Play 1 eu jogava também na casa deles e eu não me lembro assim de jogo que me marcou naquela época. Eu sei que eu comprei depois. Comprei Play 1? Não, comprei Play 2 já na época. Play 1 eu joguei muito pouco assim. Me lembro de um jogo de luta, que também eu era péssimo, como qualquer outro jogo de luta. E isso, só também. Eu lembro de uma vez jogar no Play 1 um jogo de um samurai, que era meio stealth, só que eu tinha aquela sensação, linguagem de quem joga em computador, de que eu tava jogando a 15 quadros por segundo. Sabe aquela sensação de que o boneco se move truncado? E eu achava aquilo horroroso. Não, eu lembrei um jogo que me marcou do Play 1, foi o Dragon Ball Final Bout. Aquele Dragon Ball eu me lembro de jogar na casa do Fernando. E a gente passava horas jogando aquele jogo, era de luta. E eu me lembro que tinha uma manha lá pra tu botar o Goku Super Saiyajin 4. E era muito bom. Então, vou ter que abrir um parênteses pra falar dos computadores. Porque não joguei esses PlayStation na vida aí. De computador, estamos falando aí na década de 90, né? Meu jogo preferido ever é Age of Empires, o 1. Eu lembro de ler na 0 hora o review desse jogo. Meu Deus, mas tu é velho mesmo. Eu lembro de ler e disse, nossa, esse jogo deve ser muito louco. E aí o meu primo comprou esse jogo, e naquela época não tinha serial, né? Era só fazer uma cópia do CD e dane-se. Já funcionava. E até sair, a gente tá em 19, de 2018 ou 2017, saiu o Age of Empires HD Definitive Edition, o 1. O 1 saiu o Definitive Edition. Que foi só então que eu parei de jogar o original de 90 e poucos. Porque eu tinha ele instalado. Sério, não tô de sacanagem, ainda tinha instalado. Eu acredito. E aí, que foi uma das coisas que me deixou feliz no Windows 10, é que ele monta a imagem. E eu não precisava mais instalar um Daimon pra montar a imagem, montava direto e eu podia jogar o meu Age of Empires. E aí agora eu jogo o Definitive Edition. Então eu jogo o mesmo jogo desde 96. E continuo ruim no jogo, tá? Porque é o que eu falei aquela hora. Eu fico fazendo as casinhas bonitinhas na posição legal, o centro da cidade. Tá todo mundo se envolvendo. Aí tem o bairro urbano, o armazém, o mercado perto das fazendinhas. Aí eles me invadem e me matam. Mas a minha cidade ia ser muito bonitinha. Muito bonitinha. É isso que importa no jogo de estratégia. A cidade tem que estar bonita. É o meu problema. Não, de computador assim, eu só fui ter computador depois dos anos 2000. Acho que foi 2001, 2002. E eu me lembro de jogar na casa de um amigo meu, e também quando eu comprei o computador, quando eu ganhei o meu computador, eu jogava Arsenal, que era estilo Age of Empires, era no mesmo estilo de jogo, só que era de guerra. Tu tinha que construir as fábricas, aí tu produzia os tanques, e aí tinha o aeroporto pra tu invadir os outros. Cara, até hoje eu ainda tenho o Arsenal 2, se eu não me engano, que olha, foi difícil de achar pra baixar, que era um joguinho assim, tri simples, mas era tri bom. Jogo de videogame que eu joguei no computador, mas eu sei que tinha no PlayStation 1, era Darkstone. Lá por volta de 99, por aí, 2000. Era um RPG, inclusive eu fui eleito o melhor RPG de 99, se eu não me engano, ou 2000.
Porque ele tinha uma coisa bem interessante. Primeiro que ele era 3D, aquele 3D, né? Com o braço da pessoa e um losango. Mas era legal. Era 3D. Era 3D. E aí ele tinha o clássico, né? A vilinha lá com aprender skill, comprar armadura, o blacksmith, aquela coisa toda. E tu controlava 2 personagens ao mesmo tempo. Tá? Isso era uma pegadinha do jogo, tu podia jogar só com um. Só que aí tinha fases que tu não podia passar porque tu precisava de 2. Mas o videogame não te avisava isso. Que bom. Então tu começava a jogar e lá na penúltima fase tu não conseguia passar porque só tinha um boneco, tu precisava de 2. Enfim. Só que o legal era que cada vez que tu jogou, botou final. A final era sempre a mesma, tinha que matar o dragão lá. Mas as missõezinhas pra te chegar até o dragão mudavam cada vez que tu iniciava de novo. Era randômico. Interessante. Claro, dentro de um... Sim, do número X. Do número X. E isso era muito legal, porque o jogo ficou com uma vida longa, né? Tu jogava de novo, eram missõezinhas diferentes. Era bem legal. E esse jogo tinha pro PlayStation, então eu joguei um jogo de PlayStation no computador, na verdade. E Quake 3. Quake 3... Quake nunca foi a minha praia. Não, assim como o Age of Empires, eu só parei de jogar o Quake 3, porque agora saiu o Quake Champions, eu jogo Quake Champions. Então o Quake 3 Arena eu parei de jogar. Mas até então eu jogava Quake 3 Arena. Quake nunca foi a minha praia. Não, eu sempre gostei desse jogo de tiro que eu não tenho que ficar stealth. Tu entra lá, mata todo mundo, se tu morreu, tu tem respawn. Esse jogo, tipo Counter-Strike, que morreu, eu não sei jogar. Isso eu gostava Eu sou ocioso, eu não consigo ficar esperando. Eu gostava do Unreal Tournament. Eu jogava muito Unreal Tournament 2004. Exato, adorava o Unreal Tournament. É estilo Quake. Melhor ainda, o Unreal Tournament 2004, eu me lembro muito que foi naquela época de aborrecente. Então, né, tu tem as tuas desavenças, assim, tu te estressa com algumas pessoas. O que eu fazia? Chegava em casa, botava o nome daquelas pessoas nos bots. E aí adorava matar aquelas pessoas no jogo. Digo, olha lá o fulano desgraçado. Explodia a cabeça dele. Achava o máximo. É a mesma geração, eu jogava o Quake. Eu acho até que o meu computador não rodava o Unreal e o Quake era um pouco mais leve. Eu acho que tinha um esquema assim. Eu acabei ficando só no Quake. Não rodava no máximo, mas eu rodava. Avançando um pouco nos consoles, o meu último console que eu tive na infância foi o Super Nintendo. Depois eu passei muito tempo sem videogame, que eu jogava na casa dos meus primos, na casa dos amigos. E aí, eu acho, foi quando eu comecei o meu estágio, assim, meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, que eu viajei para Porto Alegre e comprei um Play 2, nas Americanas. Era um Play 2 prateado. E eu me lembro que eu comprei no Praia de Belas, lá em Porto Alegre. E eu ia assistir um filme e aí tinha comprado o Play. E aí eu pedi pro cara das Americanas, digo, pode deixar guardado aí que eu vou no cinema e depois que eu voltar do cinema eu venho e pego. E agora, não, pode deixar guardado. E aí eu deixei lá guardado. E aí quando eu cheguei aqui em Rio Grande, eu desbloqueei, obviamente, no Robert, né? Paguei um absurdo pra desbloquear e aí conseguia jogar. E foi aí foi aí que eu comecei a ter consoles de novo, que foi o Play 2. E o Play 2, o jogo pra mim marcante foi Shadow of the Colossus, que era um jogo estratégico e um jogo muito bom. O Play 2 é aquele que é quadradinho, tem os frisinhos na frente, sim, né? Sim. O Play 2 já era bonito. Sim, ele tinha um design bonito. E pra mim, do Play 2 foi esse que marcou, Shadow of the Colossus. Eu não tenho opinião sobre o Play 2. E aí eu me lembro que eu vendi o Play 2 uns anos seguintes, e aí comprei um Xbox 360 e um Nintendo Wii. Sim. Aí tinha os dois. Aí eu ostentava lá os dois. Tinha Play 3? Não tinha Play 3. Nessa época nós tínhamos a melhor banda de rock band. É verdade. E eu tocava bateria como ninguém. Eu era muito bom na bateria, né? Só que não. Que saudade. O Xbox eu tenho saudade do Rock Band. Do Rock Band a gente realmente arrepiava no rock and roll. Rock Band era muito bom. O Nintendo Wii era bom, boliche. Boliche a gente jogava bastante. O boliche a gente jogava bastante. Boliche era bem legal. Era até eu queria que tivesse Switch, eu queria que tivesse boliche. É verdade, não tem aqueles joguinhos de esporte, não. É verdade. Sugere isso? Tu tem algum jogo que te marcou nessa época, além do Rock Band? Não, porque na verdade, tu tinha um videogame, eu jogava no computador. Nessa época, o que eu tava jogando no computador? Age of Empires 1. Ainda.
Acho que foi em seguida que saiu o StarCraft 2, eu acho que eu tava bem na fase do StarCraft 2. StarCraft 2 também. Eu troquei de computador só pra jogar StarCraft 2, porque o meu primeiro computador não rodava. Acho que tô com o mesmo computador até hoje, faz 9 anos. Nessa fase do StarCraft 2. StarCraft 2, pá. E esse eu joguei bastante. Nessa época eu joguei também bastante Lineage 2, um RPG online, um MMO. Nunca joguei. Aliás, tentei jogar uma vez, às vezes tu pedia pra jogar e eu não gostei. Eu nunca gostei de World of Warcraft, porque eu achava muito cartunesco os bonecos, eu não gostava. O World of Empires tinha uma pegada mais realista. E o World of Empires não, o Lineage 2. Mas apesar de todo mundo ter cara de guri, né? Tu não tinha opção de colocar barba nos personagens, eu achava meio estranho. Cara de elfo. Mas eu ainda gostava mais do que o World of Warcraft. E depois eu passei a jogar Lord of the Rings online. Acho que foi também tentei jogar várias vezes com ele, nunca consegui. Que foi o que eu fiquei jogando mais tempo, assim. Não por gostar muito do jogo em si. Eu gosto do jogo, mas assim, como eu gosto, não, eu prefiro Lineage 2, em termos a dinâmica do jogo. Mas como eu gosto muito de Senhor dos Anéis, estar dentro do mundo do Tolkien ali jogando era muito satisfatório. Eu jogava muito mais por isso do que pelo jogo. Sim, né? Porque tu, viciado do jeito que tu conhece a cidade. Tanto que o meu boneco eu usava um item que era pra não ganhar XP. Pra mim poder continuar andando nos lugares de level baixo. Doente. Então eu não ganhava XP. Meu boneco ficou durante muito tempo level baixo. Porque eu gostava de ficar indo nos lugares, não jogando. Doente. É verdade. Eu não usava nem o Fast Travel, eu ia a pé ou de cavalinho pra conhecer os lugares. Mas era muito legal, porque pra mim isso que era divertido. Sim. Entende? Ver as coisas que a gente lê, né? Ver isso no jogo é legal mesmo. E foi um trabalho muito bem feito nesse jogo. Recomendo pra quem gosta baixar e entrar. Especialmente na parte das minas de Moria, é incrível o trabalho que eles fizeram ali. É bem satisfatório, de verdade. Vamos ver, voltando, né, aos jogos, nessa época do computador com Xbox 360 e Wii, eu acho que eu já jogava World of Warcraft, mas jogava nos piratas. Eu acho que tu já tinha aquele monte de DVD na tua prateleira. Já? Acho que tu já tinha. Eu não me lembro. Minha memória é péssima. Porque eu lembro que tu tentava me convencer a jogar esse, e eu tentava te convencer a jogar o outro. Então eu já jogava. E como eu pagava pelo Senhor dos Anéis Online e ele pagava pelo World of Warcraft, eu não queria pagar 2 e ele não queria pagar 2 e a gente nunca jogava junto. Mais ou menos isso. Depois a gente passa pra onde? Play 3. O Play 3 é da época do Xbox 360, né? O Play 3 eu nunca tive. Eu fui ter console de novo em 2017. O Play 4. Por causa do remake de Shadow of the Colossus que ia sair no início de 2018. E saiu? Sim, já joguei todos. Eu comprei na pré-venda. Esse aí foi eu acho que o único que eu comprei na pré-venda, que é um absurdo de cara o preço na pré-venda, né? Eu comprei e joguei até o final. Foi muito bom a remasterização que eles fizeram. Eu sigo jogando no computador. Os últimos jogos que eu joguei e curti bastante, assim, já que estamos falando de jogos que marcaram, né? Dying Light é um jogo incrível, recomendo a todos. Tem pra PlayStation? Mas muito cagaço. Shadow of War. Shadow of Mordor. Do Senhor dos Anéis. É muito bom o jogo. Esse tem pro Play. Tem também. E o Mad Max Fury Road é muito bom também. Tá? Eu vi o filme, o último Mad Max que saiu, né? Sim, e muito bom o filme, eu vi 2 vezes no cinema, inclusive, e aí eu comprei o jogo. O jogo é muito bom, mas os 3 jogos têm um problema, o mesmo problema. Tu começa difícil, e aí daqui a pouco tu tá tão acima de todos que tu perde a graça de jogar. É tão óbvio passar pelas fases, tu não tem dificuldade que tu desanima. A curva de... Tu tem uma certa dificuldade em ficar forte, mas depois que tu fica, não é no final do jogo, é mais ou menos no meio. E aí tu te desmotiva completamente, porque tu não tem mais dificuldade. Pelo menos eu passei por isso. E aí começou a ficar muito fácil e eu desanimava porque não tinha dificuldade. E isso era bom dos jogos do Atari, que nunca ficava mais fácil. Cada vez era mais rápido, porque a única dificuldade que tinha era ser mais rápido. Então isso era legal, o desafio nunca terminava.
E os jogos de hoje em dia eu tenho esse problema. É verdade. Antes, né, claro, falando em jogos de computador, não tem como não mencionar Portal e Portal 2, né? Que, como eu já falei, já teve gameplays do jogo. Assistam os gameplays. E tem o Vertigem, que nem eu tenho. Eu não consigo ver tu pulando daquele jeito. Que pula reto e cai pra baixo, eu acho tenebroso, sério. A Cris é a mesma coisa, ela parou do meu lado pra tentar entender, ela não conseguiu entender. Digo, tá, mas olha aqui, ó, tu joga um portal aqui, tu vai sair lá. Como? Não, é assim. Eu entendo, mas aquela hora que tu pula e tu pula, sabe, tu dá aquele... pra saltar mais longe, sabe? Sim, é o momentum, que ela chama. Eu chego a ficar com uma vertigem, não tô de sacanagem, cara, é sério. Foi isso que eu só dei o gameplay do 1 ainda, né? Porque o 2 é pior. Pra mim não dá. Ah, mas eu adoro. Até porque o 2 é legal, porque tem um personagem no 2 que é o tipo presidente daquele laboratório e é nada mais nada menos que o editor, aquele do Homem-Aranha. O primeiro Homem-Aranha. O JJ. O JJ. Então, cara, é muito engraçado tu ver ele, tu escuta ele, né, nas falas e é muito engraçado porque é tipo a mesma personalidade, assim, gritando e berrando e é muito divertido. Eu quero continuar os gameplays, né, se o meu computador permitir, e eu quero jogar o 2. O 2 pra mim é muito melhor. O 1 é bem simplesão, foi um jogo bem experimental, assim. Era indie esse jogo? Era mais ou menos assim, era um troço assim, e que eu acho que eles não tinham noção que ia virar um sucesso. Pois é. Mas aí fizeram o 2, e o 2 é muito bom. Bah. SimCity eu comprei SimCity quando saiu um novo SimCity, e confesso que foi tipo uma decepção, porque o SimCity tinha toda aquela propaganda que vai ser online, que tu vai poder fazer cidades junto com outras pessoas, aí um ajuda o outro. É uma merda. Coisa online é uma merda. Não é que seja uma merda, mas é que o jogo ficou muito parado, né? Teve uma pseudo-expansão lá com um troço futurista, mas não... Odeio jogo co-op. As pessoas não... Odeio cooperar. Não quero cooperar com ninguém. No Dying Light tem isso. DG vai liberar seu jogo pra receber ajuda. Eu não quero ajuda, não quero ninguém junto comigo. Sabe? Que mania que agora tudo tem que ser online. Tudo que eu entendo que tu tem que ser online pra autenticar o jogo, pra não ser pirata. Mas eu não quero jogar com ninguém. E eu acho assim, pra finalizar a questão dos consoles, né? Não falamos dos portáteis, mas eu jogo Pokémon desde o Game Boy, né? Desde o Game Boy. Claro, nunca tive um Game Boy, ainda pretendo ter um Game Boy só pela nostalgia de ter um videogame que usa 2 pilhas 2A para jogar, para levar para um lado para o outro. Mas jogava em emulador. Eu fui ter um portátil mesmo, o DS, que eu comprei do meu primo. Da Nintendo. O Nintendo DS, eu não tive nenhum dos Game Boy Advance, eu não tive nenhum deles. Tinha um desses, tinha um botão 3D idiota do lado, tu girava, ficava 3D. É o 3DS. Aí eu tive o 3DS depois. E aí joguei, né, o Pokémon, todas as gerações, com exceção da 4ª geração, que eu acho que foi a que eu pulei, que foi a geração do DS. Que eu não sei porque que eu não joguei essa 4ª. E continuei jogando em emuladores e agora, né, com o Switch. Mas um jogo agora que dessa última geração que eu tenho jogado bastante, que lançou agora, foi Super Mario Maker. Super Mario novo esse? Não é que ele seja novo, ele saiu pro 3DS e agora fizeram uma versão pro Switch, que é um jogo do Super Mario que tu cria as fases. Tu monta as fases, é muito divertido. Isso eu achava legal, o Age of Empires 1 sempre teve isso de tu criar os cenários. Isso é muito divertido. Eu achava divertido. E era isso, né? Esses foram muitos jogos que nos marcaram nesses anos todos de vida, né? Tanto de consoles quanto de computador. Videogames de modo geral. Jogos em modo geral, né? Jogos eletrônicos em modo geral. Arcade. Eu acho que, como eu disse no início do vídeo, mesmo quem não seja um aficionado de videogames, tem algum jogo que marcou a sua vida em algum momento da vida. Exceto FIFA. FIFA não conta. Futebol não conta.
Provavelmente vai ser o Super Mario que marcou a vida de uma pessoa, mas algum jogo marcou. E era isso. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquele like para ajudar no vídeo, ajudar na divulgação do canal. Siga as fanpages, estão aqui embaixo. E se inscreva no canal, né, para ajudar a desenvolver mais o nosso canal. Esperamos ver vocês nos próximos vídeos e até a próxima.